Literatura de cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance de número 661, de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você que procure aqui o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição. Saiba que ajuda muito. Ative as notificações do YouTube para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. Deixe o seu like, compartilhe o canal com aquelas pessoas que você sabe que gostam de literatura de cordel. E hoje eu vou atender aqui ao pedido do seguidor Caboclo do Sertão, que ele pediu para a gente gravar romance do Jesuíno Brilhante. Eu não sei se a pronúncia é Jesuíno ou Jesuíno, mas eu vou falar Jesuíno Brilhante, beleza? Jesuíno Brilhante. Quem pediu o romance foi o Caboclo do Sertão, nosso amigo. Ele está sempre aqui presente e aí pediu esse romance, O Cangaceiro Romântico. Nós prometemos que íamos procurar, encontramos o cordel e vamos gravar aqui para ele e para todos vocês aí. Grande abraço aí para o meu amigo Caboclos do Sertão. Vamos lá então, vamos gravar aqui o romance do autor José Alves Sobrinho, a verdadeira história de Jesuíno Brilhante, Cangaceiro e Herói. José Alves Sobrinho. Esse romance tem o volume 1 e volume 2, beleza? Agora, nesse momento, nós vamos gravar o volume 1, beleza? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, desculpa. O sertão antigamente não era como hoje em dia. O atraso dominava, a inteligência dormia. O homem não estudava nem mesmo quando podia. Muitas vezes os amigos eram unidos como irmãos, mas quando havia uma intriga entre aqueles cidadãos, eles faziam a lei com as suas próprias mãos. Nesse ambiente de atraso ia crescendo a criança, sem instrução de escola, sem meios de segurança, só aprendia 3 coisas: o ódio, o crime e a vingança. Bem sabemos que cultura não transforma em inclinação, mas educa e orienta, traz a civilização, equilibra o raciocínio, melhora a convicção. A prudência é a ação das letras contra a arrogância, a luz mostra aos olhos da alma o bem em pouca distância, iluminando o caminho nas trevas da ignorância. Volta agora o pensamento, século e meio distante, para falar sobre a vida de uma figura importante, vulgarmente conhecida por Jesuíno Brilhante. Seu nome era Jesuíno Alves de Melo Calado. Por Jesuíno Brilhante gostava de ser chamado, uma honra em honra de um tio seu, igualmente apelidado. Nascera no município da Vila de Imperatriz, hoje Serra dos Martins, conforme a história diz, no Rio Grande do Norte, onde vivera feliz. Seus pais João Alves de Melo e Alexandrina Alencar, os quais tinham 5 filhos, as esperanças do lar, Joaquim, Lúcio, Lucas e João, e este de quem vou falar. Seus pais eram cearenses do município Icó, que devido às grandes secas vieram para o Seridó, do Rio Grande do Norte, terra do algodão mocó. Seu pai era proprietário da fazenda Tuiuiu, termo de Imperatriz, no distrito de Patu. Jesuíno tinha outra, denominada Timbu. Major Alves do Melo era um cidadão de bem, se não era muito rico, mas não devia a ninguém. Da mesma maneira, os filhos eram decentes também. Essa família brilhante era muito conhecida, vivia do seu trabalho, tratando de sua vida.
era em toda a região bem respeitada e querida. Casara-se Jesuíno aos 20 e tantos de idade com Maria Carolina, então de cuja amizade nasceram 4 meninos para sua felicidade. Fixaram residência na fazendola Timbu, que distava meia légua da fazenda Tuiuiu. Ambas eram pertencentes ao distrito de Patu. Jesuíno era vaqueiro e administrador da fazenda de seu pai, homem de muito valor. Cuidava também da sua, pois era trabalhador. Não gostava de política, mas era homem de ação, dava direito a quem tinha, era amigo da razão. Não tinha chefes políticos, votava na oposição. Mas em suas vizinhanças residiam os Limão, na fazenda Camucá, perverso de coração, desordeiros viciados, cheios de má intenção. Essa família Limão era 7 a irmandade, jogadores vagabundos da mais baixa qualidade, porém tinham cobertura dos políticos da cidade. Desde Catolé do Rocha, Brejo do Cruz e Pombal, Imperatriz, Mossoró, vivia esse pessoal na pior vagabundagem, bebendo e fazendo mal. Negros perversos afoitos ao crime afeiçoados e pelos chefes políticos eram bem acobertados, por isso eles se julgavam temidos e respeitados. A família dos Brilhante era uma gente cortês, na ação tinha coragem, na luta tinha honradez, mas os Limão lhe obrigaram a brigar a primeira vez. Agora vamos saber a origem da intriga dos Limão com os Brilhante, como começou a briga, aonde, quando e por que pegaram o pau com formiga. Um sobrinho do major, João Alves Melo Calado, veio como comandante regional delegado recrutar gente para a guerra do Paraguai no estado. Entre os jovens recrutados por aquele cidadão, vinham 2 ou 3 parentes dessa família Limão. Daí surgiu a revolta e começou a questão. Reuniram-se os Limão e emboscaram o comandante, e de cujo tiroteio, ferrenho e extravagante, tombou sem vida o parente de Jesuíno Brilhante. Quando espalhou-se a notícia daquele acontecimento, reuniram-se os Brilhante para dar o sepultamento ao sobrinho, e nesse dia houve ali um juramento. Pois Jesuíno Brilhante tirou sangue com o dedo de um ferimento do morto, fez uma cruz sem segredo, no punhal dizendo: eu juro, vingança tomar sem medo. Espalhando-se a notícia daquele dia em diante, os Limão também juraram, devido àquele agravante, dar uma surra de peia em Jesuíno Brilhante. Jesuíno e seus irmãos preveniram-se por cá contra a família dos negros, os irmãos de Camucá, os Limão de Camucá. Os de cá para cá não vinham, nem os de cá iam lá. Jesuíno então um dia tomou uma decisão, mandou levar um recado ao negro Chico Limão, que o mesmo se preparasse, que ele ia pegá-lo à mão. Isso já era em dezembro do ano 66, e a mulher de Jesuíno descansava nesse mês. Agora vamos saber o plano como ele fez. Selou o seu alazão e disse à sua caseira que ia a Imperatriz buscar a velha parteira e não tivesse cuidado que a viagem era ligeira. Mas ao montar o seu cavalo, tomou outra direção, dirigiu-se até a casa do negro Chico Limão para cumprir o que disse, agarrar o negro à mão. Ao chegar na dita casa, o negro havia saído. Jesuíno imaginou, por certo negro atrevido, ao receber meu recado, teria se escapulido. Ficou até alta noite fazendo observação, viu que não chegava gente, seguiu sua direção para a vila de Imperatriz, para a sua obrigação. De manhã chegou em casa sem nenhuma novidade, então ficou aguardando outra oportunidade, a qual não tardou chegar com muita facilidade. Dias depois, na fazenda Tuiuiu denominada, desaparece uma cabra em cujo alpendre amarrada, sem ninguém saber por quem, a mesma foi carregada.
Jesuíno de manhã colheu toda a informação e no rastro do caprino tomou logo a direção, até que chegou na casa do negro Chico Limão. Ao chegar na dita casa, a mesma estava fechada, mas o rastro do caprino chegava até a morada. Bateu na porta e falou, o de casa negralhada. Apareceu uma preta com uma negrota no braço, desconfiada mostrando sinais de assombro e cansaço, a qual lhe disse bom dia, porém com muito embaraço. Jesuíno perguntou onde está Chico Limão. A mulher lhe respondeu, foi à feira em Conceição, e os outros eu não sei aonde é que eles estão. Jesuíno nessa hora, muito calmo e educado, pediu licença e entrou, com muita calma e cuidado, deu fé do couro da cabra dentro de um quarto espichado. Viu uma banda da cabra num cambito pendurada, examinou as panelas, viu muita carne guisada, pediu licença e saiu dali sem dizer mais nada. Tirou a prova de tudo e também não fez segredo, disse em casa a seus irmãos, os Limão não fazem medo, e eu tenho que pegá-los, seja mais tarde ou mais cedo. Era véspera de Natal, festa em Patu, que beleza, os Limão imaginaram, Jesuíno com certeza, vai à festa e pegaremos o cabra lá de surpresa. Mas Jesuíno não foi à festa naquele dia, foi Lucas, irmão mais novo, porque de nada sabia, reveu uma namorada que há muito tempo não via. Lucas, chegando na festa, encontrou Chico Limão, acompanhado do negro Honorato, seu irmão, perguntando Jesuíno, vem hoje para a festa ou não? Lucas respondeu não vem, eles pegaram o menino, deram-lhe uma grande surra, chamando cabra mufino. O rapaz escapuliu-se, foi avisar Jesuíno. Jesuíno, quando viu o seu irmão chegar surrado, armou-se ligeiramente e seguiu muito apressado. Mais ou menos meia-noite chegou sem ser esperado. Porém não encontrou mais o negro Chico Limão, encontrou uma bodega Honorato, seu irmão, dizendo eu dei uma surra no mano do valentão. Jesuíno então gritou, salta pra fora Honorato, o negro pulou pra fora, ligeiro que só um gato, dizendo cabra é agora que você me paga o pato. Jesuíno gritou o negro, segura as armas na mão, o negro plantou-lhe a faca que já trazia na mão. Jesuíno defendeu-se, botou o negro no chão. Ligeiro tomou-lhe a faca e lhe disse se levante, que eu não mato homem deitado. O negro no mesmo instante se levantou e correu, gritando quem me garante. E Jesuíno atirou no giro que o negro ia, o tiro atingiu em cheio o negro quando corria, o qual caiu na calçada de outra bodega que havia. Jesuíno aproximou-se para acabar de matá-lo, depois de tudo saiu, temendo alguém encontrá-lo, atrás de Chico Limão, porém não pôde alcançá-lo. Foi esse o primeiro crime de Jesuíno brilhante, desaprumou sua vida daquele dia em diante, nunca mais teve sossego nem descuidou-se um instante. Chegando em casa contou tudo ao major João Calado, esse aconselhou o filho ficar um tempo afastado, em Pombal na Paraíba, porque era em outro estado. Jesuíno combinou, a viagem foi marcada, mas no dia da saída a fazenda foi cercada pelos tais irmãos Limão, a luta ali foi pesada. Na luta morreu brigando o negro Chico Limão, um sobrinho de Jesuíno também morreu na questão, e o resto debandou, correndo sem direção. João Alves Calado Neto era o nome do menino, que era filho do irmão mais velho de Jesuíno. Depois do luto passado, brilhante toma destino. Depois disso, Jesuíno tomou outra direção, junto a Lúcio, João e Lucas, foram cercar os Limão na casa do Camucá com toda a disposição. Na mesma noite cercaram a casa pelo terreiro e Jesuíno gritou, abra a porta cangaceiro. Então o irmão Vicente foi quem atirou primeiro. Jesuíno então deu ordem, faz fogo rapaziada. Dois atiraram, outros dois, botam fogo na dois atiram, outros dois,
botam fogo na latada, a casa é de pau a pique, dessa vez é incendiada. Vamos lá, pessoal. Dito e feito, a casa velha pegou fogo de repente, fogo por todos os lados, norte, sul, leste, poente, botou 2 irmãos atrás, ficou na porta da frente. Dentro estavam 3 dos irmãos, mas 2 morreram queimados, um saltou e quis correr, teve os passos embargados, um irmão de Jesuíno deu-lhe 2 tiros bem dados. A esta altura os brilhantes estavam para vida e morte, perseguidos pela força do Rio Grande do Norte. Na vila de Imperatriz já o reforço era forte. Já 2 ou 3 volantes de Imperatriz a Patu, uma delas cerca a casa da fazenda Tuiuiu, e outra cercou também a fazendola Timbu. Dessa vez só encontraram Major João Alves calado, junto do filho mais moço, o Lucas, que foi surrado pelos 2 negros limão na festa do povoado. Prenderam o velho e o filho e levaram para Pombal, pois a cadeia era nova, muito segura afinal, e mesmo era mais distante também daquele local. Nessa viagem a polícia maltratou muito calado, o Lucas apanhou tanto que chegou quase finado, o velho apanhou também, porém foi menos surrado. Jesuíno, quando teve daquilo a informação que o pai tinha sido preso junto a Lucas, seu irmão, tratou de fazer um plano para tirá-los da prisão. Disfarçado de um vaqueiro, de chapéu guarda e gibão, viajou até Pombal, montado em seu alazão, foi à casa de um parente tomar fé e posição. Contou o plano a que ia ao seu parente amigo, vestiu uma roupa velha nesse traje de mendigo, disfarçou-se de aleijado para não correr perigo. Mandou matar um carneiro, de sangue a roupa ensopou, as vísceras do animal sobre as pernas amarrou, com um chapéu de palha velho muito bem se disfarçou. No outro dia bem cedo foi à feira de Pombal, passou o dia sentado em frente à igreja local, observando a polícia e o movimento em geral. À tardinha foi sentar-se na calçada da cadeia, das esmolas que lhe deram, estava a muvamba cheia, mas ele não precisava de explorar a bolsa alheia. À tardinha o carcereiro, olhando aquele aleijado, perguntou-lhe comovido aonde estavas arranchado. Respondeu ele: aqui mesmo, eu passo a noite escorado. Disse ainda o carcereiro, o senhor é bem doente, dormir aí na calçada já não é conveniente, venha dormir aqui dentro, pelo menos é mais quente. Ele aceitou com prazer o que o homem lhe dizia. Nessa hora o carcereiro fechava a porta e saía, sem saber que era aquilo o que o mendigo queria. Deitou-se no pé da porta da cela que o pai estava, viu o estado em que o irmão, coitadinho, se encontrava. Logo ali ficou sabendo que o irmão não escapava. E à meia-noite em ponto, viu quando o irmão morreu, assistido pelo pai, que um fósforo acendeu e botou na mão do filho, depois chorou e gemeu. De manhã o carcereiro chegou e foi informado que um preso havia morrido, ficou muito emocionado e mandou ligeiramente avisar o delegado. O mendigo agradeceu, mas pediu ao carcereiro para rezar um Padre Nosso nos pés do morto primeiro. O carcereiro deixou, mas disse: reze ligeiro. Ele entrou ligeiramente, fez a prece ajoelhado, olhou o rosto do irmão, viu o pai acabrunhado, saiu antes da chegada do tenente delegado. Deram ordem para o enterro às 9 horas do dia. Foi ali que Jesuíno teve a primeira agonia, chorou a primeira vez, que até ali não sabia. Depois que o enterro saiu disfarçadamente, caminhando a passos lentos para a casa do seu parente, que dava mais de 1 légua dali para lá, francamente. Lá chegando se trajou de novo como vaqueiro e de noite viajou para a Serra do Cajueiro, foi buscar os camaradas para soltar o prisioneiro.
Nesse tempo jesuíno já tinha como pousada a furna do pé da serra, do cajueiro chamada. Ele e 4 companheiros ali faziam morada. Voltou e veio unir-se aos companheiros fiéis. Dentro de 2 ou 3 dias, juntou um grupo de 10 e seguiram a Pombal, onde espalharam os papéis. Viajaram a cavalos depois da noite fechada, foram chegar na fazenda do parente camarada, mais ou menos meia-noite ou 1 da madrugada. Resguardaram-se ali, domingo passaram o dia, à noite deu uma chuva de trovão e ventania, caiu a sopa no mel, do jeito que ele queria. Aproveitando o escuro do terrível temporal, facilmente penetraram na cidade de Pombal e chegaram à cadeia, que era a meta final. Jesuíno facilmente dominou o sentinela, abriu a porta e entrou, soltou seu pai com cautela, soltou mais 50 presos, quebrando cela por cela. Ligeiramente voltaram à casa do seu parente, ali selaram os cavalos e viajaram novamente. Dessa vez ia seu pai, ainda um pouco doente. Chegaram pela manhã na fazenda Tuiuiu, ainda tiveram tempo de almoçar em um peru, guisado por sua esposa na fazendinha Timbu. Despediu-se da esposa, beijando os filhos primeiro, e disse a seus camaradas, cada qual seja ligeiro, vamos para o esconderijo da Serra do Cajueiro. Chegando ali, disse aos homens, vocês não fiquem aqui, cada qual vá para seu canto, trabalhar, cuidar de si. Ficam comigo Delgado, Zé Pedro e Manuel Peri. Depois daquela façanha, dobrou a perseguição, a polícia do Rio Grande reforçava a posição e a força da Paraíba estava na região. Ele então disse a seus cabras, este lugar está avisado, não tardará nosso grupo, será qualquer dia atacado, eu vou procurar um canto que seja mais adequado. Subiu a serra sozinho, às 11 horas do dia, e bem no meio da serra encontrou o que queria. Era um talhado de pedras, cuja entrada ninguém via. A entrada de uma furna por trás daquele talhado, a passagem muito estreita, no lugar muito apertado, debaixo de um juazeiro frondoso e muito copado. Jesuíno entrou na furna, disse que é uma beleza, tinha espaço que cabia, 100 pessoas com franqueza, além de tudo o talhado servia de fortaleza. Jesuíno fez um fogo para então poder entrar, que a furna era tão escura, de ninguém nada enxergar, nunca um pé civilizado pisou naquele lugar. Ele com aquela furna ficou tão embelezado que nem sequer percebeu que o dia tinha passado e quando cuidou de si, a noite tinha chegado. Com muita dificuldade saiu da furna e desceu até um lajedo grande, aonde reconheceu que no escuro não podia voltar para o rancho seu. Deitou-se sobre o lajedo enquanto a lua saía e que havia cascavéis, Jesuíno já sabia. Os macacos estalando era somente o que ouvia. Deitado sobre o lajedo, momentos depois sentiu fervilhar um bicho liso que pelos seus pés subiu, entrou na perna da calça, aboletou-se e dormiu. Era um grande cascavel, ele mais ou menos viu, teve um susto muito grande, mas ali não se buliu, umas 3 ou 4 horas, até que o bicho saiu. Quando o dia clareou, desceu para o rancho apressado e disse a seus companheiros o lugar que tinha achado, a grande furna da pedra por trás do grande talhado. Junto aos seus companheiros, mudou-se no mesmo dia, descobriram um olho d'água que perto da furna havia, água fria como aquela, há tempo ele não bebia. Depois disso, uns 4 dias, recebeu ele um recado. Major Juvencio Saldanha mandou fazer-lhe avisado que a polícia do Rio Grande andava no seu costado. Depois dessa informação, disse aos seus aliados, devemos passar uns dias do Rio Grande afastado,
Iremos à Boa Vista, lá seremos bem guardados. Selaram os animais e viajaram sem demora. Sem demora. Nessa viagem houve um caso, defendendo uma senhora, entre Sousa e Catolé. Eu devo contar agora. Pois naquela região um criminoso existia, tarado sem sentimento, fazendo o que bem queria, com moça e mulher casada, e nas serras se escondia. Às 5:30 da tarde chegaram numa morada, uma casa de fazenda, na beira daquela estrada. Jesuíno resolveu pedir nela uma pousada. Mas o dono da fazenda tinha feito uma viagem, a patroa estava só, então com boa linhagem, alegando esse motivo, não lhe dava hospedagem. Porém ensinou a ele que a 100 braças na frente havia uma casa humilde, na qual não morava gente, então a mesma casinha a ela era pertencente. Jesuíno agradeceu com muita amabilidade, aceitou aquela oferta, feita com boa vontade, de uma vez que a casa era da mesma propriedade. Lá chegando se arrancharam os 4 amigos leais. Jesuíno mandou eles amarrarem os animais num campo mais afastado que havia por detrás. Ele foi buscar lenha para fazer o luzeiro. Naquela hora passou na estrada um cavaleiro, galopando em direção da casa do fazendeiro. Jesuíno ouviu perir, dizendo a Manuel Delgado: aquele é o Curió, o criminoso tarado, e ele vai para aquela casa, mesmo de caso pensado. Disse Jesuíno aos cabras: vocês fiquem que eu vou só saber se aquele sujeito é o tal do Curió. Se ele for, lhes garanto que dele não terei dó. E aproximou-se da casa, porém com muito cuidado. Ao chegar viu no alpendre o burro dele amarrado e o cabra dentro de casa, já com a mulher pegado. Pessoal, aqui é o fim do primeiro volume, tá bom? É o fim do primeiro volume. Só que para a história não ficar quebrada, eu vou continuar a leitura aqui, tá bom? Nós vamos fazer a leitura completa aqui, volume 1 e volume 2, por romance não ficar quebrado, tá? Geralmente eu divido porque fica muito cansativo fazer a leitura dos 2 volumes. Aqui vai dar quase 1 hora, beleza? Mas vamos continuar aqui. Volume 2 agora, tá? José Alves Sobrinhos, a verdadeira história de Jesus Brilhante. Então nós paramos aqui, ó. E aproximou-se da casa, porém com muito cuidado. Ao chegar viu no alpendre o burro dele amarrado e o cabra dentro de casa, já com a mulher pegado. Ainda quis atirar, mas ponderou não convém. A noite era de escuro, não dava para ver ninguém. Podia acertar no cabra, feria a mulher também. Rodeou pela cozinha, conseguiu ver a empregada, disse a ela: minha dona, não tenha medo de nada, que eu vim salvar foi a honra da sua patroa amada. Disse para a empregada: você entre sem demora, abra a janela do quarto que dá para o lado de fora, que eu entro e me escondo e fico esperando a hora. Assim a empregada fez, entrou sem ser percebida, abriu a dita janela da alcova de dormida. Jesuíno entrou por ela, fechando a mesma em seguida. Pessoal, não sei se está dando para ouvir o latido do meu cachorro aí, peço desculpas, tá? Meu cachorro está latindo ali no portão. O cabra pediu coalhada e comeu quanto quis. Aí disse para a mulher: agora o que é que diz? Vamos pro meu quarto bem, que eu preciso ser feliz. Puxou a mulher para o quarto, ela em pranto e desespero. O cabra depois de dentro, fechou a porta primeiro. Ouviu uma voz dizer: solte a dona, desordeiro. O cabra ainda pediu clemência por caridade. Jesuíno deu-lhe um tiro na cabeça sem piedade. O cabra caiu morrendo, esperneando à vontade. Os cabras de Jesuíno, quando ouviram o estampido, correram para a fazenda, acharam o cabra caído e a mulher desmaiada com o que tinha acontecido.
Jesuíno deu remédio até que a mulher tornou. Depois mandou juntar lenha e uma fogueira armou, sacudiu cabra dentro da labareda e queimou. Mandou selar os cavalos, tratou de se despedir. A dona da casa em pranto pediu para ele não ir e esperasse o marido para então depois sair. Jesuíno agradeceu e viajou no mesmo instante, deixou lembranças dizendo: sou Jesuíno brilhante, diga a ele que eu venho conhecê-lo mais adiante. A caminho disse aos cabras: tomem outra direção, voltem para a casa de pedra que vou noutra direção, preciso ir a Camucá, matar Vicente Limão. Mas assim que Jesuíno desse lugar viajou, o marido da mulher em sua casa chegou, e ela contou-lhe tudo da forma que se passou. A mulher contou a história da forma que se passou, como chegou o bandido, como Jesuíno entrou para o quarto da dormida e ao bandido assustou. Deixou-lhe muita lembrança e seguiu sua jornada, ainda pedi para ele esperar sua chegada. Ele respondeu que ia, uma viagem apressada. O homem ouviu tudo e disse para a mulher bem satisfeito: não pode ser cangaceiro quem faz assim desse jeito. Um homem desse merece muita atenção e respeito. Nessa hora José Lopes deu ordem ao irmão que tinha vindo com ele da viagem do sertão: bote a sela no cavalo, siga atrás do cidadão. E disse ao rapaz: vá logo alcançar ligeiramente, se alcançar entregue a ele o meu cavalo valente e peça que ele receba o meu humilde presente. O rapaz a toda pressa preparou a montaria e saiu de rastro afora como seu irmão queria. Alcançou-os descansando no pino do meio-dia. Chegando, cumprimentou aquele grupo elegante, perguntou quem dos senhores é Jesuíno brilhante, que salvou minha cunhada de um bandido horripilante. Jesuíno respondeu: eu fiz minha obrigação de salvar de uma serpente a esposa de um cidadão. O que é que o moço deseja? Fez essa interrogação. O rapaz lhe respondeu, falando muito contente: vim trazer para o senhor este alazão de presente que o meu irmão lhe mandou, receba, moço valente. Jesuíno relutou não aceitar o cavalo, mas o moço suplicou para Jesuíno aceitá-lo, para que o seu irmão não sofresse um grande abalo. Disse o moço: esse cavalo é o melhor do sertão, é um crioulo afamado na passada e no mourão, é ensinado e faz tudo, chegando a ocasião. Até que enfim Jesuíno bom presente aceitou, o rapaz se despediu, noutro cavalo montou, e Jesuíno também para seguir se preparou. E disse aos seus dois amigos: eu sigo outra direção, voltem para a casa de pedra que eu vou no novo alazão, falar com o Major João Dantas para mudar de opinião. E seguiu sua viagem bem satisfeito e em paz, mas dali para onde ia eram 10 léguas ou mais, tinha que passar por perto da fazenda de seus pais. Chegando em sua fazenda, às 6 da tarde jantou, foi tomar a benção aos pais, meia-noite viajou, e com Vicente Limão casualmente encontrou. Ao passar pelo tal negro, depressa o reconheceu, e disse: prepara as armas, que quem vai aqui sou eu. Botou-lhe a pistola em cima, o negrão esmureceu. Jesuíno disparou a arma ligeiramente, o negro deu um pinote, indo cair mais na frente. Como o tiro foi mortal, morreu instantaneamente. Jesuíno, depois disso, fez uma meditação, pensando nos 7 negros dessa raça dos Limão. Eram 7, resta um, para findar minha missão. Depois disso, viajou até amanhecer o dia em casa do Major Dantas, que não o esperaria. Ele chegou de surpresa, da forma que pretendia. Na hora que o Major Dantas abriu a porta da frente, apareceu o Jesuíno, falando educadamente: bom dia, Major João Dantas, conhece quem está presente? O Major quis gaguejar, mas afinal respondeu: é Jesuíno brilhante. Ele respondeu: sou eu, vim falar com o senhor para ser mais amigo meu.
Disse o major: muito bem, diga o que quer nesse instante. Jesuíno então lhe disse: é para o senhor de hoje em diante deixar de perseguir tanto a Jesuíno brilhante. Major Dantas lhe jurou: pode ficar descansado, que eu lhe afirmo e lhe garanto, acabar com o grupo armado. Você também não me ofenda, conte com o seu criado. Jesuíno ainda lhe disse: não use de ação mesquinha, que hoje eu venho na paz, era para isso que eu vinha, mas se quebrar a palavra, não comerá mais farinha. Disse o major: sim senhor, entre para tomar café. Jesuíno agradeceu, apertou-lhe a mão até, dizendo: até outro dia, veja o trato como é. Desse dia por diante cessou a perseguição pelo lado dos capangas mandados por Major João, como também pela falta de outro negro dos Limão. Jesuíno dessa vez viajou o dia inteiro, foi visitar um compadre lá na Serra do Pereiro. Depois de uns dias voltou à Serra do Cajueiro. Chegando à casa do amigo, perguntou pela afilhada. O homem, muito tristonho, respondeu: foi raptada e está no Apodi, dizem que depositada. Se o compadre Jesuíno quisesse bem, poderia evitar o casamento com gente que eu não queria. Jesuíno respondeu que ir buscá-la podia. Despediu-se do compadre, viajou muito ligeiro, veio buscar seus amigos na Serra do Cajueiro para irem ao Apodi, levando o grupo guerreiro. Chegando à casa de pedra, disse para seus cangaceiros: precisamos completar 10 homens fortes ligeiros para irmos ao Apodi, levando mais companheiros. Eu acho que a palavra é Apodi, não sei se é Apodi ou é Apod, né? Eu não sei, não conheço a região. Então, completando o grupo da Serra do Cajueiro, seguiram sua jornada, viajaram o dia inteiro. À noite foram emboscados, já na Serra do Pereiro. Era um grupo de bandidos, ladrões e salteadores que assaltavam viajantes, fazendeiros e criadores. Jesuíno facilmente venceu os tais malfeitores. Eram 4 cafajestes, 3 morreram, um correu, mas no bolso de um dos 3 um dinheiro apareceu e Jesuíno guardou, dizendo: esse não é meu. Na mesma noite ele soube que esse dinheiro encontrado era de um fazendeiro que os mesmos tinham matado na Serra do Apodi, mas sendo do outro lado. Jesuíno no seu grupo, todo ele bem montado, seguiu para a dita fazenda da serra do outro lado, para saber se era verdade o que lhe tinham contado. Chegando à dita fazenda, viu a viúva enlutada. Ela contou como a casa havia sido assaltada, como o marido morreu e a casa foi roubada. E contou que o tal dinheiro estava em um caixão guardado, não sabia quanto tinha, quem sabia era o finado, o qual morreu sem dizer do dinheiro o resultado. Jesuíno então lhe disse tudo quanto foi passado, que na Serra do Apodi havia sido emboscado e lá matou 3 capangas, tendo o dinheiro tomado. Então, pegando o dinheiro, para a viúva entregou, eram 10 contos de réis, segundo a mesma contou. Ainda quis lhe dar metade, mas ele não aceitou. Jesuíno com seu grupo ali à noite passaram para a vila do Apodi, de manhã cedo viajaram, a meia légua distante os animais amarraram. Subiram a serra a pé, ao amanhecer do dia, foram à casa do doutor, aonde a moça vivia. A mesma tinha ido à missa da família em companhia. Ao chegarem nessa missa, ninguém na mesma encontraram. Eles então resolveram abrir a porta e entraram. Todos bem municiados, na casa se resguardaram. Jesuíno não sabia que na vila do Apodi, há mais de um mês o reforço de polícia estava ali, o qual viu quando ele entrou, junto a Delgado e Peri. Quando eles deram fé, a casa estava cercada, começou o tiroteio, uma luta encarniçada, até a boca da noite a luta estava cerrada. E continuou o fogo, bala vai, bala vem, morreram 5 soldados, de Jesuíno ninguém, mas não podiam sair, portanto não estavam bem.
O comandante atinou que estava em maus espinhos, começou a pedir reforços aos municípios vizinhos, que não tardaram a chegar, empiquetando os caminhos. A casa estava cercada, tanto atrás como na frente. Jesuíno disse ao grupo: tenho um plano em minha mente, arrombarmos essas casas pelo lado do poente. Deu ordem logo ao Peri: Zé Pedro e Manuel Delgado, vocês arrombem as casas de uma em uma com cuidado, que o resto fica atirando, sustenta o fogo cerrado. Assim mesmo eles fizeram, começaram a arrombar, de uma passando para outra, até na última chegar, e os 7 que ficaram não cessaram de atirar. Quando chegaram na última casa do lado de lá, dispararam os cravinotes apontando para cá. Disse então o delegado: vem outro bando acolá. O comandante deu ordem: cessar o fogo convém, pois com esse outro reforço de bandidos que ali vem, vai morrer muito soldado, não vai escapar ninguém. Jesuíno e seus amigos estavam todos em paz, desceram para o pé da serra, onde estavam os animais. A essa altura do tempo, era meia-noite ou mais. Depois de tudo refeito, o jesuíno escopeteiro disse aos amigos: agora, cada qual seja ligeiro, vamos para a casa de pedra, na Serra do Cajueiro. Ali passaram um mês descansando sossegados, tratando dos animais que estavam estrupiados. Desfez o grupo dos 10, ficando 3 bem armados. Jesuíno resolveu ir à noite a Tuiuiu, também à sua fazenda, tomar algum leite cru, tirar alguma notícia da polícia do Patu. Saiu com Manuel Peri, Zé Pedro e Manuel Delgado. Chegando no pé da serra, notou que estava cercado. Nessa noite, Jesuíno viu-se bastante apertado. Com uma hora de fogo, disse a ele Manuel Peri: nosso recurso é correr, tem muito soldado aqui, cada qual que se defenda que vou correr por ali. Nessa carreira em que ia, seu cavalo escorregou, rolou de ladeira abaixo, o espinhaço quebrou. Ele largou-se da sela, por sorte ainda escapou. Vendo ele o seu cavalo com o espinhaço quebrado, cravou-lhe o punhal no peito, para morrer mais apressado. Chorou a segunda vez, daquilo penalizado. Aquele era o cavalo que aquele moço lhe deu, mandado pelo irmão quando ele defendeu a mulher de ser tratada por Curió que morreu. E com Manuel Peri a mesma coisa se deu, o cavalo esfalciou-se, caindo embaixo morreu. Peri quebrou uma perna, mas Zé Pedro socorreu. Saiu Zé Pedro levando Peri com muito cuidado, sem ter nenhuma notícia de Jesuíno e Delgado, nem sabia pelo menos que rumo tinham tomado. Com o compadre nas costas, quando amanheceu o dia, estavam numa fazenda de homem que conhecia a Jesuíno brilhante e muito bem lhe queria. O homem ofereceu-se para abrigar o doente, tomou conta de Peri, tratou-o decentemente. Zé Pedro então viajou em busca de sua gente. Chegando à casa de pedra, como ninguém encontrasse, dormiu e esperou que o chefe no outro dia chegasse. Como ele ali não estava, era justo que esperasse. Voltamos a Jesuíno, como foi que ele escapou quando o cavalo morreu, dentro do mato ficou, sem saber para onde ia, mas felizmente atinou. Viajou a noite toda, muito doente e banzeiro, e pela manhã chegou na Serra do Cajueiro. No meio da serra encontrou Zé Pedro, seu companheiro. Então deu-lhe a notícia com voz trêmula e arrastada que Peri tinha ficado na casa de um camarada por não poder viajar com uma perna quebrada. Jesuíno perguntou a Nafurna o que comer. O cabra respondeu: eu volto já para fazer. Vou a bica buscar água que não tem para se beber. Jesuíno disse: é bom, o olho d'água é pertinho, e mandou que ele descesse, subiu a serra sozinho, notou que o Delgado vinha, subindo o mesmo caminho.
Delgado contou a ele que perto do boqueirão, onde estava descansando, viu passar um batalhão de soldados e no meio ia o cabo Zé Limão. Almoçaram e descansaram na casa de Pedro Dia. À tarde disse a Delgado: vamos nós em companhia buscar Manuel Piri, já que vir ele não podia. Zé Pedro ficou na furna porque se achava ferido. Eles dois se dirigiram para onde estava escondido o companheiro Piri, na casa de um conhecido. À meia-noite chegaram na dita propriedade e por meio de uma rede bem feita de qualidade, trouxeram Manuel Piri com muita dificuldade. Com muita luta e trabalho, conduziram o companheiro, gastaram o resto da noite e o outro dia inteiro, dali para a casa de pedra, na Serra do Cajueiro. Lá encanaram a perna de Piri por sua vez. Esse, para recuperar-se, levou muito mais de um mês. Isso era no mês de outubro do ano 76. Já uma seca medonha começava no sertão e uma grande epidemia assolava a região. Só se falava em assalto, em doença e precisão. As levas de flagelados invadiam as cidades. Então, por esse motivo, algumas autoridades fecharam os olhos até a muitas barbaridades. Isso já era em novembro do ano 76, tinha um ano sido seco, não choveu uma só vez, de gêneros alimentícios, era grande a escassez. Jesuíno resolveu a mudar de opinião, de uma vez que a polícia cessava a perseguição, foi até o Ceará devido tal rebentão. Só se conversava em seca do sertão ao agreste, em 4 estados do norte, ou mesmo em todo o nordeste, só se falava em 3 coisas: fome, sede e muita peste. Em 77 entrou em pior situação para o povo e os animais, não havia remissão, era uma calamidade de constranger coração. Os governos dos estados, vendo essa calamidade e não podiam dar jeito a tanta necessidade, apelaram para Dom Pedro, escrevendo a majestade. Então Dom Pedro II, na medida dos sacrifícios, mandava navios cheios de gêneros alimentícios, comida, roupa e remédio para socorrer os patrícios. Mas alguns chefes políticos, recebendo a comissão, em vez de fazer com todos justa distribuição, desviavam para eles o que mandavam a nação. Pois na distribuição muita sabotagem havia, quando o chefe ou fazendeiro as comissões recebia, desviava para vender aquela mercadoria. Jesuíno, vendo aquilo, entendeu de defender a pobreza a todo custo e começou a viver, emboscando os comboeiros, porém sabia fazer. Emboscava em Apodi, Patu e Imperatriz, Porto Alegre e Barriguda, assim fez como bem quis, tomava e dava a pobreza, fez como reto juiz. Protegeu viúvas pobres, casou também muita gente, moça que rico explorava, ele imediatamente mandava chamar um padre, salvando a honra inocente. Era só fazer o bem, a sua preocupação, achou tudo o que tinha, socorrendo a região. Não houve naquela terra outro tão bom coração. Quando entrou 78, a região melhorou, quem podia trabalhar, plantou roçado e lucrou. Ele fez algum recurso e a perseguição voltou. Por isso foi obrigado a esconder-se novamente. Nesse tempo João Brilhante matou um cabra insolente e foi viver com Jesuíno e o seu grupo valente. Entrando 79, houve inverno no sertão, mas ele não trabalhou devido à perseguição, movida contra os Brilhante pelo cabo Zé Leitão. Esse cabo era o caçula da Irmandade Limão, pelo cabo Zé Limão, desculpa pessoal. Esse cabo era o caçula da Irmandade Limão, sentou praça na polícia, foi destacar no sertão da Paraíba do Norte para mover perseguição. João Brilhante disse: mano, devemos tomar cuidado,
que o cabo José Limão é agora delegado de lá do Brejo do Cruz e diz que será vingado. Jesuíno respondia: compadre, aquilo é brinquedo, daquela raça de negros só sai limão sendo azedo. Os 7 não me assombraram, como é que um me faz medo? Vindo um dia do Apodi com João e um camarada para visitar a família e ver sua gente amada, montado em bons cavalos, caíram em uma emboscada. João Brilhante ainda disse: compadre, vamos por cá, eu conheço essa vereda que passa no Camucá, pode haver uma emboscada do Cabo Limão por lá. Jesuíno disse a eles: vão por aqui que é mais perto, eu mesmo vou por aqui, o caminho é mais aberto, pois não gosto de vereda. João respondeu: está certo. Com 10 minutos depois que haviam se separado, João Brilhante ouviu uns tiros e ficou sobressaltado. Disse ao outro: voltemos, compadre, fui emboscado. Voltaram ligeiramente no desejo de encontrá-lo. De longe avistaram um vulto abaixado no cavalo. Conheceram que era ele, mas não puderam salvá-lo. Era Jesuíno mesmo, o benfeitor do sertão. Vinha abraçado ao pescoço do seu cavalo alazão. Não deu mais uma palavra, morreu sem vela na mão. João Brilhante, quando viu aquele quadro horroroso, pegou na mão dele e disse: nasceu para ser corajoso, não tinha medo de nada, porém morreu de teimoso. João Brilhante combinou com Piri e com Delgado para o corpo do irmão ser ali mesmo enterrado. Assim cumpriu Jesuíno o seu destino traçado. Anos depois arrancaram os ossos do cangaceiro, levaram para Mossoró, de lá para o Rio de Janeiro, para um instituto histórico do pavilhão brasileiro. Seu bacamarte honrado hoje pertence ao museu da cidade de Martins, Bargado é o nome seu, o qual nas mãos do seu dono muitas vidas defendeu. Jesuíno morreu com 35 anos de idade, para uns deixou descanso, para outros deixou saudade, a esposa na viuvez e os filhos na orfandade. Leitores, eis a história de Jesuíno Brilhante, nada mais tenho a contar dessa figura importante. Quem tiver cabeça e voz, cumpre, leia, aprende, cante. Fim. Campina Grande, abril de 77, José Alves Sobrinho. Pessoal, a leitura é difícil, cansativa. É por isso que quando tem 2 volumes, igual aqui, era volume 1 e volume 2. Eu divido, eu gravo primeiro o volume 1, depois eu gravo o volume 2. Terminei aqui com a garganta quase não dando conta. Foram 52 minutos de gravação. Literatura de cordel, imagens do sertão.